A oração é o alimento da alma como o pão o é para nutrir o corpo. Orar significa doar-se a Deus, abrindo-se-lhe em totalidade, sem qualquer reserva. A oração não se reduz a pedidos e rogativas, mas, sobretudo, a glorificação e reconhecimento pelos dons da vida. O homem que ora se descobre, identificando-se com a criação. Quando os homens orarem, sabendo da força que desencadeiam na edificação dos ideais de enobrecimento, a não violência governará as comunidades e as nações, produzindo a paz. A oração ergue do fracasso, ajuda no perdão, apazigua as ansiedades. É a antessala da ação, que predispõe à luta abnegada e sacrificial. Convoca obreiros da caridade sem nome, que acorrem ao núcleo gerador donde se espraia. Ora, portanto, quanto te seja possível, especialmente transformando tua vida num ato de prece, que seja perene ação de bem. Jesus demonstrou que orar é estar com Deus e a humanidade ao mesmo tempo, pairando acima dos homens e vivendo com eles. Joana de Ângeles. Estamos dando início ao Conversando sobre o Espiritismo. Convidamos a professora Solange Seixas para proferir a prece de abertura dos trabalhos desta noite. Senhor e Mestre Jesus, nosso amigo incondicional, desejamos, Senhor, Tu que és a mais alta aspiração, queremos aprender contigo sob o palio da Tua graça, implorando o Teu cuidado e Tua proteção. Suplico-te, ó meu Senhor, pelos Teus olhos insones, para que vejam toda a humanidade, sentindo as suas agruras e despertando as suas mentes, buscando através dos atos aquilo de que nos reconforta a alma e nos engrandece a vida. Para tanto, Senhor, não podemos prescindir daquela que é a nossa vontade em busca de palmilhar a vida através dos Teus ensinamentos de amor. Mas ainda temos tantas dificuldades, muitos sonhos enganosos e muitas ações que não realizam aquilo que desejamos. Mas Tu sabes, Tu conheces e permeia todos os intentos com a misericórdia do Teu coração, para que não venhamos a sucumbir. Ó Tu, que conduze as almas ao redil do Pai, libertando-as de si próprias, para que encontre
a beleza do viver através das renúncias, da simplicidade com que nos ensinaste a caminhar. O teu exemplo, Senhor, perdura pelos séculos afora, convidando-nos a todos a prosseguirmos, tendo a certeza de que tu nos aguardas e que um dia estaremos libertos, sorridentes, porque vencemos a nós próprios e somos capazes de oferecer-te um coração puro e bom. Dá-nos a tua bênção, ilumina-nos, Senhor, e permite que nesta noite possamos aprender um pouco mais para conduzirmos-nos sob a tua e a proteção dos bons espíritos. Leva ao nosso Divaldo, a tio Nilson, a nossa eterna gratidão e permite, Senhor, que pensemos em ti, não um crucificado, mas aquele que venceu a crucificação e estabeleceu o reino de amor sobre a face da terra. Vem, Senhor, e conduz-nos hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Mais uma vez, então, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso conversando sobre Espiritismo, mas antes de realizarmos os nossos trabalhos, um lembrete a todos, relativamente ao nosso seminário com o Dr. Alberto Almeida, que será realizado dia 9 de maio, das 16 horas até as 19 horas, depois um pequeno intervalo, e aí seguiremos das 20 às 21 com o Dr. Alberto Almeida. Fica aí o convite para o seminário Cuidando da Criança Interior Ferida, que é o livro é o título do livro de autoria do Dr. Alberto. Fica o convite para aqueles que quiserem se inscrever no site da Mansão do Caminho. Como nosso segundo aviso, o curso de Libras, né? Que terá início agora, não é a Isiane que é a nossa tradutora aí. Então, nós teremos o curso de Libras iniciando-se no sábado, para que é um curso intermediário, para que eles já tenham alguma experiência, no sábado, das 17 até as 18h30, aqui no prédio em frente, no Lígia Banhos. Ficam todos convidados para aqueles que têm já alguma experiência em Libras para darmos seguimento aos estudos. Nós teremos também um aviso importante relativamente ao imposto de renda. Estamos aproximando ainda da declaração de imposto de renda de 2026 e a Mansão do Caminho tem um convênio que nos permite que aqueles que vão pagar imposto podem depositar uma parte desse imposto a pagar para o governo federal em nome da Mansão do Caminho. Foi uma conquista que nós conseguimos depois de bastante tempo, e as informações estão no nosso site da Mansão do Caminho, para aqueles que quiserem. É muito simples, né? Essa declaração, é bem simples. Aqueles declaram, podem declarar uma pequena parcela, uma pequena parte do imposto, em nome da Mansão do Caminho, das pessoas físicas. Então, fica aí o nosso aviso para aqueles que quiserem colaborar com a obra social Mansão do Caminho. Nós estamos aqui com o Dr. Leonardo Machado, que é o nosso convidado da noite. É um voluntário e trabalhador aqui da casa. E nós vamos apresentá-lo. Ele é médico, psiquiatra, é professor universitário e palestrante espírita. Ele dedica-se ao estudo da mente humana sob a ótica da psiquiatria e da filosofia espírita, explorando a integração entre a saúde mental, corpo e espiritualidade. É reconhecido por sua linguagem clara e acessível e sensível, busca aproximar a ciência e o espiritismo,
em reflexões sobre o equilíbrio emocional e o autoconhecimento. É autor de diversos livros da Federação Espírita Brasileira e também aqui da Livraria Editora Leal. Um dos livros dele é o Divaldo Franco, Mediunidade ou Distúrbio Mental, de autoria do Dr. Leonardo. E também Ansiedade e Felicidade, nas quais propõe uma leitura lúcida e contemporânea das questões psicológicas à luz da doutrina espírita. Então, eu passo a palavra agora para o Dr. Leonardo, para a sua apresentação. Boa noite. Boa noite. É um prazer nós estarmos aqui, né, resistindo aos feriadões e podendo estar pensando em Jesus nessa perspectiva espírita. Eu agradeço, Mário, a apresentação carinhosa. Agora, eu tenho uma dúvida que eu queria lhe perguntar. Esse imposto de renda é só para o baiano ou eu, pernambucano, no meu imposto de renda posso? É nacional. Nacional. Né? Era uma pergunta que eu queria fazer em particular, mas fica o convite para todo mundo, então, né? Internacional, quem declara imposto de renda no exterior também pode fazer. Né? Eu escutei o Mário divulgando e fiquei na dúvida. Será que eu posso dedicar, então? Que ótimo, amplia mais ainda, né? Exatamente. Foi uma conquista. Muitas pessoas nos perguntavam e nós não tínhamos a resposta. Então, depois de muito empenho aí junto aos órgãos federais, nós conseguimos essa aprovação, né? Mas muito bem, doutor Leonardo. Então, vamos à primeira pergunta. Muito bem. Uma pergunta que nos chega aqui do público. Quais os efeitos da solidão na saúde? E como driblar a solidão? Hoje nós sabemos que a solidão ela tem um efeito deletério em nossa saúde, não só psíquica, mas física como um todo. Se é que podemos fazer essa divisão psíquica e física nos tempos atuais, porque uma coisa acaba levando a outra. Mas de forma didática, a gente divide assim a saúde mental e a saúde geral. Então a solidão, ela impacta essas duas esferas da nossa saúde de forma negativa. E impacta tanto quanto o tabagismo. Veja que coisa forte. A solidão impacta negativamente a nossa saúde emocional e a nossa saúde física, ou seja, a saúde geral, tanto quanto fumar muito. Então, dessa forma, o impacto é dos maiores. Pensando sobre essa questão que muitas vezes chega nos arraiais espíritas e também em outros locais que não espíritas, eu fico pensando que um dos efeitos, uma das consequências da solidão para gerar tudo isso em nós, é porque quando nós estamos nos sentindo sozinhos, nós nos sentimos desamparados. Então, a sensação de solidão e a sensação de desamparo, elas andam de mãos dadas. E quando nós nos sentimos desamparados, de alguma forma nos sentimos desconectados. Desconectados de nós mesmos, porque nós nos sentimos desconectados de algum propósito maior, de alguma força maior. Então, me parece que uma consequência psicológica, emocional, espiritual da solidão é justamente abalar a nossa fé. Então, perceba o caminho que eu estou tentando criar. A solidão nos leva a uma sensação de desamparo, nos leva a uma percepção de desconexão conosco e com o todo, e isso, portanto, abala a nossa sensação de fé, ou seja, a nossa sensação de conexão com Deus. Tanto que, quando nós nos sentimos conectados com Deus, dificilmente nós sentimos uma solidão tão devastadora. Nós podemos sentir algum nível de solidão, mas se a conexão com Deus não é abalada, se o nosso nível de sensação de amparo a partir da fé não é abalado pela solidão, essa solidão vai ter um efeito bem menor do ponto de vista psicológico. Desse sentido, como driblar essa sensação? Eu acredito que a principal forma de driblar a solidão é conseguir ter uma ocupação útil, uma ocupação com propósito, uma ocupação em que eu apenas não me distraia, ou seja, não apenas distraia a minha mente, mas também me sinta útil.
Porque quando é uma ocupação que apenas distrai a mente, ela acaba não nos gerando uma sensação de preenchimento. Ela acaba não nos gerando uma sensação de pertencimento. É curioso observar, por exemplo, um estudo que foi publicado, na verdade, em 1973 ou foi 1976, em um jornal acadêmico de psicologia social e de personalidade americano, sobre a parábola do samaritano, a parábola do bom samaritano. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um experimento social com estudantes de teologia que iam para a Universidade de Princeton e iam dar aulas sobre essa temática, a parábola do bom samaritano. E aí colocaram no caminho da universidade um ator simulando aquele homem caído que descia de Jerusalém até Jericó. E aí eles foram ver o seguinte: será que os estudantes que iam falar sobre a parábola do samaritano ou do bom samaritano, só porque iam falar sobre o tema, eles pararam para ajudar o homem caído? Ou o fato de falar sobre outro tema dificultou essa parada? E uma coisa curiosa é que o tema em si não alterou o resultado. O que mais alterou o resultado foi estar apressado, ou seja, está com pressa de chegar na palestra, ou seja, está atrasado. Aqueles que estavam mais apressados foram aqueles que menos pararam para ajudar. O que é que isso nos remete? Curiosamente, quando nós temos uma ocupação que só nos distrai a mente e não nos conecta conosco, nós ficamos mais distraídos, mais apressados e dificilmente nos conseguimos fazer, de fato, uma conexão social ou uma conexão pessoal. Porque a parábola do samaritano é a parábola que fala de tantas coisas, mas um ponto aqui fundamental que eu quero levantar é a compaixão, né? A atitude amorosa de ajudar aquele que está caído, por entender que nós também poderíamos estar caídos. Percebamos que o samaritano é justamente, diferentemente do sacerdote e diferentemente do levita, é aquele que estava em um povo que sofreu muito preconceito, porque na época em que a Palestina estava dividida em dois reinos, né, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel tinha ali a capital Samaria, o reino de Judá, a capital Jerusalém, bem mais rica, e o Império Assírio tentou dominar tudo, mas só conseguiu dominar o reino de Israel. Então eles ali ficaram misturados, né, e a mistura para o judeu daquela época, racial, era um sinônimo de diminuição. Então, a partir dali, os samaritanos sofreram muito, né? Porque isso a gente está falando mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e essa invasão 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo, segundo a história. Então, certamente, o samaritano vinha de um povo que sofreu os assaltos, porque veja a simbologia da parábola. Descia um homem de Jerusalém até Jericó. Jerusalém fica mais ou menos 750 metros acima do nível do mar, né? E Jericó abaixo. Então, quando nós descemos, ou seja, quando nós caímos, quando levamos uma queda do ponto de vista psicológico aqui, simbólico, o samaritano havia sido também assaltado na sua história lá no passado. Então, como diz a parábola, o samaritano foi tomado de compaixão. O sacerdote e o levita, talvez na soberba, não acharam que eles poderiam sofrer o mesmo golpe do destino, porque se achavam talvez superiores. Então, eles não conseguiram ser tomados de compaixão, porque a compaixão, para nos invadir, necessita da sensação de humanidade compartilhada, ou seja, a sensação de que eu também sou vulnerável. Quando eu me acho muito acima, quando eu me acho muito além da possibilidade, eu certamente não sou tomado de compaixão, eu sou tomado de uma pena. E o sentimento de pena não é algo positivo, não é algo que nos mobiliza no sentido saudável. Nos dá muitas vezes revolta interior ou indiferença. Então, é interessante pensar nesse estudo que simulou o homem caído
né? O nome do estudo, inclusive, é From Jerusalem to Jericó, né? De Jerusalém para Jericó. Então, eles fizeram uma réplica e viram que quem estava com pressa era quem parava menos para ajudar. Então, não é estar ocupado, apressado, distraído. É estar ocupado com propósito. E quando estamos ocupados com propósito, estamos conectados e, por isso, não sentimos tanta solidão. Obrigado, doutor Leonardo. Eu peço licença até para a professora Solange, com a presença aqui do doutor Leonardo, e fazer mais algumas perguntas desta área para o senhor. Então, nós temos aqui uma pergunta de Cláudio, que veio pelo YouTube, relativamente à ansiedade, que o senhor fez um livro há pouco tempo, inclusive um workshop, né? E ele nos pergunta aqui sobre também essa influência da ansiedade na saúde e a busca da felicidade, né? Sim, é verdade. Inclusive, para conectar com a pergunta inicial, uma das coisas que nos deixa ansiosos é justamente a tentativa de preencher essa solidão com coisas, com várias coisas, aliás, e aí nós ficamos ainda mais ansiosos porque ficamos mais esvaziados. E a ansiedade tem um impacto muito negativo, porque tem uma coisa interessante para a gente compartilhar, assim. Biologicamente falando, a ansiedade, ela não só estressa a mente, como ela também desgasta o corpo. Você ficar num nível de estresse, de ansiedade constante, sem um tratamento, você vai envelhecendo mais rápido a sua célula. E como é que a gente sabe isso enquanto ciência? Nossas células têm um telômero, e esse telômero ele vai sendo diminuído conforme a célula vai envelhecendo. Então, é uma medida de envelhecimento celular. E a gente sabe que as pessoas que estão com quadros ansiosos constantes, né, sem tratamento, aí também entra quadros depressivos sem tratamento, isso vai envelhecendo as células, porque elas vão oxidando mais rápido. As nossas células envelhecem, nós trocamos a célula todo dia, né? Morremos biologicamente todo dia e renascemos biologicamente todo dia do ponto de vista celular, mas o que a ansiedade faz é gerar esse processo de forma mais acelerada. E, pensando na perspectiva espírita, aqui onde estamos, quando nós estamos emocionalmente desregulados, né, através do nível de ansiedade muito alto, nós estamos também, no popular, digamos assim, sem um controle. E não ter controle, né, quando eu falo controle, seria manejo. Um psiquiatra e um psicólogo geralmente gostam mais da palavra manejo, porque a gente não consegue controlar tudo, e querer controlar tudo gera mais ansiedade. Mas o que eu quero dizer é que, quando nós estamos nesse estado ansioso muito intenso, a nossa capacidade mediúnica, ela também fica mais, digamos assim, descontrolada da nossa vontade. E, consequentemente, abre brechas ainda mais para as influenciações negativas. Eu me impressionei bastante com uma leitura de uma página do livro Vida Gloriosa, do Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. Realmente não me recordo o nome da página, mas é uma página em que ela fala sobre a guerra que estamos vivenciando, fala da pandemia, e fala assim, as pessoas acham que os níveis de ansiedade aumentaram só por conta disso. No entanto, há que se pensar que isso já é uma consequência do intercâmbio mediúnico muito mais disseminado nos dias atuais, ou seja, a mediunidade está mais comum de acontecer nas pessoas, não a mediunidade intensa, ostensiva, produzindo fenômenos gigantescos, como, por exemplo, no século XIX. Não esse tipo de mediunidade de alguns, mas a mediunidade nossa de cada dia. E essa mediunidade nossa de cada dia faz com que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados seja muito mais intenso do que nós imaginamos e, consequentemente, um dos efeitos seria a ansiedade, e a ansiedade também
aumentando o intercâmbio negativo. Por quê? Porque se eu estou descontrolado, digamos assim, eu também não consigo controlar muito o tipo de intercâmbio espiritual que eu estou tendo. Se eu percebo, para além disso, uma questão de, digamos, paranormalidade, em que eu não estou sentindo a influência dos espíritos, mas estou sentindo a influência energética, fluídica do ambiente, aí seria uma coisa chamada psicometria, né, uma fala bem classificada de Ernesto Bozzano, inclusive no livro sobre isso, Enigmas da Psicometria, eu vou estar também entrando em teor com o psiquismo, na verdade, com a energia das pessoas, com a energia do ambiente, e tudo isso vai aumentar ou diminuir o meu nível de estresse. Então, esses são pontos que a gente não vai encontrar nos livros acadêmicos, e por isso que estou aqui dedicando um tempo maior para falar desses aspectos mais espirituais do intercâmbio, e do intercâmbio espiritual e do intercâmbio energético. Quando a gente abre a Gênese, nós encontramos uma mensagem na Era Nova, de Allan Kardec. Na verdade, essa parte específica é uma mensagem que ele traz de um espírito, né, uma mensagem psicografada, que corrobora isso que a Joana de Ângeles traz nesse livro, o último publicado pela Leal. Falando assim, nos tempos de transição planetária, não existe apenas uma convulsão do ponto de vista social, mas o mundo espiritual também tem uma convulsão, ou seja, todo um abalo energético, e esse intercâmbio fica muito mais intenso e muito mais desafiador. Desafiador porque é muito mais fácil de ser perturbador. Então, muito interessante a gente perceber, né, essa transição planetária que é dita desde a época, por exemplo, de Swedenborg. Swedenborg foi um médium sueco. Até hoje existe a Sociedade para os Estudos da Obra de Swedenborg. Hoje, você pode, inclusive, entrar no site traduzido para vários idiomas e ler livros. E o Swedenborg teve um livro muito interessante chamado sobre o Apocalipse, a interpretação do Apocalipse como sendo uma espécie de transição. E o Swedenborg foi um dos médiuns pioneiros na descrição do que, por exemplo, o Divaldo Franco fez a partir do Filomeno de Miranda, a descrição do mundo espiritual, do que o Chico Xavier fez a partir de André Luiz, a descrição do mundo espiritual. O Swedenborg foi um dos pioneiros. E aí, o russo Aksakov escreveu um livro só sobre isso, né? O Apocalipse, o Apocalipse de Swedenborg, na visão dessa transição. O Apocalipse simbolizando uma transição planetária, e qualquer que seja, então, a fonte que a gente vai encontrar, a gente encontra assim. É muito desafiador estarmos encarnados nos tempos de hoje, mas, ao mesmo tempo, se é muito desafiador, é porque a oportunidade, e toda pessoa que é empreendedora sabe, todo grande desafio é também uma grande oportunidade de empreender. E se nós pensamos no ponto de vista espiritual, nós temos uma grande oportunidade de fazer empreendimentos espirituais na nossa existência. Obrigado, doutor Leonardo. Eu tenho a pergunta também do público aqui. Como fazer o autodescobrimento na prática? Essa é outra pergunta muito comum, né, de a gente pensar. E eu gostaria de recorrer ao Livro dos Espíritos, a questão 919, né, do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec questiona isso. Como é que se faz o autodescobrimento? E a resposta, ao que nós sabemos, é justamente de Agostinho, Santo Agostinho, que vem agora mais relembrado por conta do Papa, né, que tem essa veia agostiniana. Mas Santo Agostinho está como sendo um dos benfeitores da codificação. E então ele vai dizer, um sábio da antiguidade já disse para vocês, conhece-te a ti mesmo. Então ele relembra Sócrates, e ele relembra Sócrates porque essa frase era uma frase que existia no templo de Delfos, o templo do deus Apolo, né? Um templo para o deus Apolo. Então tinha as pitonisas. E uma das poucas vezes que Sócrates saiu de Atenas foi para visitar o templo de Delfos. E quando ele entrou no templo de Delfos, ele viu essa frase, que parece que era maior, não era só conhece-te a ti mesmo.
Era também assim, conhece-te a ti mesmo e conhecerás as imensidões do céu. Então isso tocou Sócrates, e essa frase era dos 7 sábios da antiguidade. Parece que um dos 7 sábios era Tales de Mileto, que eu particularmente, até então, até estudar um pouquinho de filosofia, só conhecia do Teorema de Tales, da matemática. Mas Tales foi matemático, foi filósofo, e parece que foi um dos 7 sábios. Então essa frase já existia. Mas por que Agostinho ele se referencia a um filósofo, né? Especificamente, Sócrates? Porque foi Sócrates quem deu a dimensão psicológica à frase. Realmente, como Michel Foucault lembra na Ética do Cuidado, na hermenêutica do cuidado, realmente foi Sócrates que deu a dimensão psicológica, porque a frase significava assim, olha, conhece as tuas limitações, olha para o universo e percebe as tuas limitações. Foi Sócrates quem deu a dimensão psicológica à frase, ou seja, a dimensão de autoconhecimento mesmo. E aí Kardec fala assim, nós sabemos da grandiosidade da frase, mas queremos saber algo mais prático. E aí Santo Agostinho, ele descreve 4 passos. A gente pensa que não tem isso, mas tem lá. Veja a pergunta completa, o desdobramento na parte A, e veja o desdobramento de Santo Agostinho. Por quê? Porque Santo Agostinho, ele foi um dos pais, digamos assim, da psicologia moderna. Ele foi um dos pais da psicanálise. O livro dele, Confissões, não foi um livro assim teórico, eram escritas, né? eram sessões de autoterapia que ele fazia para se conhecer. Então, por isso que ele recomenda, faz o que eu fazia, todo dia, pensa sobre a vida, e aí a gente pode até fazer, se a gente fizer como ele fazia, ele escrevia. Então, seria escrever também sobre a vida, fazer uma análise sobre o dia. E aquilo que era bom, eu continuava, aquilo que eu achava que estava equivocado, eu mudava. Mas ele faz uma segunda recomendação. Escuta a opinião, né, dos amigos. Escutar a opinião dos amigos. Não ficar fechado em si, achando que a gente vai conseguir conhecer tudo de si apenas nessa análise mental. Porque tem coisas que a gente faz e nem percebe que está fazendo. Tanto coisas boas, e aí a pessoa parabeniza, agradece, e a gente fica assim pensando, que coisa, né? Nem imaginava que eu estava conseguindo fazer algo tão bom, algo tão útil para alguém. Então, tanto coisas boas quanto coisas ruins também. E se autoconhecer não é só conhecer as perturbações internas, é também conhecer as iluminações interiores pequenas, parciais, que a gente já fez. Porque, inclusive, é muito mais fácil a gente se desenvolver se agarrando no bom, no belo e no bem que já fez, do que só na perturbação que ainda temos. É um caminho interessante a gente poder pensar. E aí ele fala uma terceira sugestão. Perguntar para um amigo, né, uma pessoa amiga, mas também projetar aquele comportamento que você percebeu em você no outro. Então pense assim, se fosse você fez alguma coisa hoje, alguma coisa que você não sabe se foi bom, se foi ruim, alguma coisa que você está, digamos assim, em dúvida, projeta no outro, vê se fosse o outro que fizesse para com você, como é que você ficaria? Ou então você se envergonharia dessa atitude? Então fazer esse mecanismo, que é um mecanismo psicológico, né? É um mecanismo de você fazer um distanciamento de si mesmo. Isso acontece quando a gente faz psicoterapia. A gente falando vai começando a se distanciar de si mesmo para tentar se enxergar, perceber as próprias atitudes. E tem uma última dica, uma quarta dica direta. Isso eu estou didaticamente destrinchando, as palavras que ele coloca são outras, mas basicamente é isso. E essa é um pouco mais difícil, mas eu acho bastante importante, porque é o seguinte, não negligencie a opinião dos teus inimigos, ou dos supostos inimigos. Por quê? Porque às vezes o amigo, colocando numa linguagem assim bem brasileira, o amigo tem papa na língua. Aqui tem essa expressão, não tem? Papa na língua, ou seja, fica com vergonha de falar uma verdade para você, né? E o inimigo não. O inimigo vai lá e fala alguma coisa. Então ele fala, não ignore. Não é que você vai ficar, não é que nós vamos ficar presos à opinião do inimigo, à opinião da perturbação. Mas é interessante esmiuçar e perceber, será que nessa aparente perturbação que foi dita ou que foi falada, existe alguma coisa de útil que eu posso guardar para mim? Não, eu não preciso nem dizer que o inimigo está certo,
não é dar pano para manga para o inimigo, né, fazer uma costura mais perturbada ainda do teu interior. Não é isso. Mas é não ignorar a mensagem dele. É não ignorar, porque aí pode ter alguma verdade. Então, veja aí 4 pontos práticos, né, que ele dá como resposta. Ele complementa a pergunta de Allan Kardec. Por quê? Porque ele, enquanto encarnado, sabia. Ele fez. E aí acho que vale a pena lembrar 2 lances de Santo Agostinho. Dizem assim, que ele falava, um momento assim, meu Deus, salva minha alma, mas não por enquanto, né? Me livra da tentação, mas não por enquanto. Essa é a fase em que ele ainda estava naquele maniqueísmo, ou seja, ele era adepto do maniqueísmo para poder explicar as 2 tendências, a tendência mais de devassidão que ele tinha enquanto homem, encarnado como homem, e a tendência de querer seguir Deus. E quando ele se converte totalmente ao cristianismo, graças muito às orações da Santa Mônica, sua mãe, graças muito à influência do Bispo Ambrósio, e graças a uma carta, né, a uma das epístolas de Paulo que ele lê, e a epístola de Paulo fala sobre os aguilhões que sofria, aquilo que ele queria fazer e não conseguia, aquilo que ele não queria fazer e fazia. Então ele vê essa dualidade de Paulo de Tarso e ele converte-se. E quando ele se converte ao cristianismo, sabendo da sua tendência de sexualidade, porque ele se conhecia, porque ele fez esse exercício prático, e hoje nós temos um tratado de psicanálise, um tratado de psicologia chamado Confissões, ao que se narra na história, nunca mais ele ficou sozinho em uma igreja, porque ele se tornou bispo, sozinho em uma igreja com um sexo oposto, para domar a sua inclinação dessa perspectiva que ele já não queria mais dar vazão. Então, isso é um autoconhecimento, isso é um autoconhecimento prático, que acho que vale a pena reler essa mensagem de Santo Agostinho, porque não dá só uma sugestão genérica, ele não fala só de Sócrates, ele dá uma sugestão prática, porque ele próprio viveu e ele foi fundamental para o pensamento ocidental da modernidade. Obrigado, doutor Leonardo. Vamos a um pequeno intervalo e já retornaremos. A Mansão do Caminho apresenta Tudo no universo faz parte de uma sinfonia harmônica, e a ingratidão é uma nota dissonante que chama a atenção. Na caridade resvala o valor de gratidão como recurso valioso de edificação moral para a purificação do ser. Veio Jesus demonstrar a grandeza do amor e ele próprio foi vítima da loucura que assinalava o seu tempo. Cada passo dado à frente é vitória da tua jornada espiritual. Mundo Regenerado, por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles.
Continuamos então nosso conversando sobre o Espiritismo com o Dr. Leonardo Machado. Dr. Leonardo, uma pergunta do público. Como cultivar gratidão em momentos difíceis em que a pessoa nem consegue orar? Isso é muito comum também, né? Momentos de desespero, nós não conseguirmos nos concentrar, não conseguirmos nos conectar. Primeiro, eu lembraria da fala bonita de Viktor Frankl, em que ele fala assim, queria dar um conceito diferente sobre o desespero. O desespero é a presença do sofrimento na ausência de um propósito. Toda vez que nós temos um sofrimento, mas não temos um propósito, para abafar ou diminuir os efeitos deletérios desse sofrimento, nós entramos em um desespero. Desespero é não conseguir esperar, né? Desesperar é não conseguir esperar. Então, quando nós temos um propósito, isso fica um pouco mais difícil de acontecer. Um propósito firme, um ideal firme. Mas é porque muitas vezes o nosso propósito mais ou menos, né, firme. Então, essa firmeza, mais ou menos, nos dificulta um momento maior de serenidade. Isso não quer dizer que não exista sofrimento, mas a proposta de Viktor Frankl é fazer uma divisão didática entre sofrimento e desespero. Segundo, no momento em si, que a gente está, vamos supor, não está para ter aquela fé gigantesca, aquele propósito gigantesco, a gente se desespera. E fica difícil, no momento da dor, digamos, fazer uma oração. Há um estudo interessante sobre a gratidão, né? Porque como a gente estuda a gratidão na parte acadêmica, então é muito interessante porque muitos colegas psiquiatras e até psicoterapeutas são tanto quanto pessimistas. Então, quando você vai estudar gratidão, essas coisas, acham que você está falando de positividade tóxica. Nem escuta falar sobre felicidade, já fala, é felicidade tóxica. Mas nem escutou a proposta, como é que já está rotulando o que é tóxica? Pois bem, então, sempre falava, mas gratidão é eficaz só quando está tudo muito bem. E não é assim. Tem um estudo que foi feito bem interessante com pacientes internados em hospitais psiquiátricos, e esse internamento era por causa de depressão e vontade de morrer, ou tentativa nesse sentido. Pois bem, o que é que eles viram? O tratamento convencional para todo mundo, medicamento, a psicoterapia, enfim, o tratamento que era possível fazer. Mas, além disso, eles pediram para que um grupo de pessoas fizesse um diário de coisas, digamos assim, convencionais. Então, era assim, o diário do que tinham comido no dia, um diário do que tinham feito no dia. E um outro grupo de pessoas fez o diário de gratidão. Só que, veja, você está internado por conta de um quadro depressivo, ou seja, um momento de maior desesperança, e, portanto, se tem menos esperança, tem mais desespero. O momento de tentativa de morte. Como é que você vai pensar em gratidão daquele momento? Então, a estratégia não é pensar na gratidão daquele momento que você está passando um sofrimento grande. Então, o comando era, pense em alguma coisa boa da sua vida, alguma coisa no passado, alguma coisa que você se sente grato, feliz. Mas isso vai gerar saudade e vai gerar tristeza. Mas o curioso é que gratidão também gera tristeza. Como é que gratidão gera tristeza? Quando a gente pensa em um momento difícil da nossa vida, em que a gente estava sofrendo, e veio ali uma mão amiga e nos ajudou, nós sentimos gratidão pela mão amiga. Mas ao lembrar do momento, nós também sentimos um sentimento de tristeza. A gratidão é justamente a mão amiga que nos tira do abismo da profundidade da tristeza. Então, um dos grandes enganos é pensar que falar de gratidão é falar só de coisas boas. Não. É falar da realidade, ou seja, até das coisas ruins que aconteceram, mas entender que alguma coisa fez com que eu saísse daquele momento de desespero. Então, a estratégia não é pensar na coisa boa que está acontecendo no momento, porque provavelmente no momento há muita dor e há muita desesperança, mas pensar em coisas boas que já foram. E essa saudade que vai ficar é também um convite posterior, aqui ampliando a pergunta,
para nós treinarmos desapego. Eu fico pensando que treinar desapego, numa perspectiva espiritista, é treinar não só o desapego da dor, mas também treinar o desapego da felicidade, o desapego do amor, ou seja, o desapego do que aconteceu de bom no passado também. Porque nós entendemos que, se fizermos bem feito, se fizermos um processo de evolução bem feito, nós voltaremos a sentir as alegrias que nós podemos sentir no passado com aqueles entes queridos que já se foram. Então, se desapegar é um treino, é um convite radical a nos desapegarmos também das memórias boas e deixarmos nela apenas o resquício saudável que é a gratidão. A gratidão é o resquício saudável da saudade que nos convida a uma superação e, com a visão espírita, nos fala assim: no momento futuro, se nós fizermos bem feito a nossa parte, nós voltaremos a nos reencontrar com as pessoas, nós voltaremos a nos reencontrar com a alegria, nós voltaremos a nos reencontrar com esses momentos bons. Então, minha sugestão é treinar gratidão, pensando não só no momento atual, mas treinar gratidão pensando na vida como um todo, sem ficar apegado pelo passado que já se foi, não volta atrás, mas a gente pode ficar com um resquício saudável. E deu certo? Deu, porque as pessoas que fizeram isso, diferentemente das pessoas que estavam internadas e só fizeram diário do que estava acontecendo do dia, elas se sentiram menos desesperançosas, com menos sentimentos depressivos, menos sentimentos ansiosos. Então, ajuda. E aí tem vários estudos que mostram isso. A gratidão é uma oração. Obrigado, doutor. Doutor Leonardo, pergunta do público aqui: qual a diferença entre obsessão e distúrbio psíquico? Sempre uma pergunta para um seminário, né? Essa sempre é. E como eu estudo a área, se eu for aprofundar muito, aí eu vou ficar muito tempo aqui, a Semana Santa inteira, falando, né? Então, eu queria trazer só dois ângulos. Primeiro ângulo, que a linha é muito tênue e que não há um fenômeno em si que consiga diferenciar exatamente. Kurt Schneider, que foi um dos grandes estudiosos da loucura, do distúrbio psíquico, ele tentou criar assim os sintomas de primeira ordem da loucura. Por exemplo, se tiverem vozes falando entre si sobre a pessoa, isso aí era um grande sinal de loucura. Mas a gente sabe que isso pode acontecer com médiuns. Médiuns potentes conseguem escutar não só um espírito, mas às vezes dois espíritos falando, mais espíritos falando, né? Como é que a gente sabe disso? Não só pelos relatos da literatura espírita, mas há um artigo muito bom que estudou vários médiuns britânicos, médiuns não espíritas, médiuns espiritualistas, que eles chamam de psychics ou channelers, e comparou com pessoas com vários distúrbios psiquiátricos, né? E encontrou que esses sintomas que Kurt Schneider descreveu, os médiuns também tinham e não eram, portanto, loucos. Então, não dava para dizer que esse sintoma diferenciaria. Aí tem outro ponto que eu queria chamar a atenção, que Allan Kardec chamou, foi no final do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte em que ele fala sobre as preces, e ele fala sobre a prece pelo obsessor. E ele vai dizer uma verdade muito boa, que é assim: a obsessão, quando muito duradoura, quando muito intensa, ela gera repercussões no físico, que mesmo que seja curada a obsessão, nós temos que curar, digamos assim, os efeitos, as consequências da obsessão, ou seja, os efeitos no corpo, quer seja pelo passe magnético, ele coloca lá, ou quer seja pelo tratamento médico. Ele está falando isso em um momento em que a psiquiatria era muito precária. Se hoje a gente achar muito precário, na época era muito mais, não tinha nenhum tipo de tratamento como nós temos hoje, mas mesmo assim ele não escreve um livro para aquele momento, ele sabe que está escrevendo um livro para a posteridade, né? Então, o que ele está querendo dizer? Que mesmo que um quadro comece com a obsessão, e aí eu estou falando de obsessão tipo fascinação, obsessão tipo subjugação, isso causa um impacto tão deletério no corpo que dificilmente
a gente não vai ter alguma necessidade de tratamento psiquiátrico convencional. E é muito interessante porque a gente tem várias situações, vários exemplos reais de pessoas que estavam em processo de subjugação, que é uma coisa rara na literatura, digamos assim, no dia a dia espírita, mas se você for da psiquiatria, você vai ver que é muito mais comum a subjugação e a fascinação do que nós imaginamos. E aí, quantas vezes eu não vejo pessoas que estavam recebendo ajuda no centro espírita ou no centro espiritualista que frequentavam, e essa ajuda dava uma diminuída, fazia com que ela conseguisse ficar bem, mas ainda com muito sofrimento. Aí entra o tratamento psiquiátrico atual, e parece que era a cereja do bolo que faltava para a pessoa voltar a uma vida funcional. Então, a grande resposta aí, mais do que ficar diferenciando, é ver a interface antevista por Allan Kardec, quando ele fala a aliança da ciência com a religião. Graças a Deus que a ciência avançou, e acho também que as religiões vão avançando, porque vão estudando os casos. A gente tem uma série profunda, né, de Filomeno de Miranda, que esmiuça a obsessão, né? Ele falou uma vez, assim, através do Divaldo Franco, né, a evolução do pensamento humano é também a evolução do pensamento esquizoide, de tal forma que os estudiosos estão tentando entender isso. E o que é que eu meditei muito sobre esse ponto, e tem total razão. O pensamento, quando está no seu processo de evolução, ou seja, o ser, quando está no seu processo de evolução, muitas vezes, ao sair desse egoísmo e entrar em uma perspectiva de conexão com o mundo, ele encontra Deus, ele encontra uma conversão. Mas essa conversão, essa junção de Deus, essa conexão inicial com Deus, é tão intensa que faz aflorar, digamos assim, o inconsciente profundo, né, do Jung, o inconsciente divino, e às vezes você tem um delírio místico. O livro Ave Cristo, eu acho que é um livro que vale a pena reler, está cheio de histórias de conversão religiosa, só que alguns acabavam entrando na loucura, porque ficavam com tanta culpa, o arrependimento era tão grande que ficavam na loucura e acabavam cometendo algum tipo de ato contra a própria vida, e outros se mudavam totalmente do ponto de vista de vida e viraram baluartes do cristianismo inicial. É como se o peso de Deus fosse tão grande para alguns de nós no início, que esse psiquismo entra num pensamento, segundo a fala de Filomeno de Miranda, num pensamento esquizoide, no primeiro momento, para depois essa conversão conseguir chegar em uma maturidade espiritual. Por isso que é preciso ter cautela, assim, do tempo. Por isso que Jesus fala, nem todos que levantam a mão para o alto e dizem Senhor, Senhor, serão salvos, mas é preciso fazer a vontade de Deus. É uma fala que nos convida à prática, mas eu queria trazer essa perspectiva psicológica. Às vezes, essa conversão faz com que a pessoa mude tudo e ela não está num processo saudável. Às vezes, ela sai doando tudo e entra numa prodigalidade, está num surto de mania psicótica, por exemplo, numa euforia, e não numa questão de Deus. Eu queria citar um exemplo de um caso assim, né, sem falar da pessoa, obviamente. Mas um jovem, né, que entrava no primeiro surto psicótico, um surto, uma loucura nos tempos atuais, e era um quadro de bipolaridade, né? E ele nunca teve religião até então, mas naquele momento ele tinha assim agora muitos fenômenos paranormais, fenômenos de contato espiritual, e eu falava assim para ele, olha, vamos ver o que é que fica, porque você concorda que de 2 meses para cá, você despertar toda essa faculdade paranormal, não é muito não. Aí ele falou assim, mas o senhor não é espírito, o senhor não acredita nisso? Eu acredito, e por acreditar nisso, eu estudo isso. E por estudar isso, eu sei que as coisas têm um tempo para ocorrer. Está tudo muito intenso. Eu não estou dizendo para você esquecer essa experiência mística que você está tendo agora, porque Jung vai nos dizer que dentro do nosso psiquismo, dentro da nossa mente, não tem só a libido de Freud. Tem também
o divino. E esse divino pode vir de uma forma muito atrapalhada nessa perspectiva da doença também. E por que Jung fala isso? Porque Jung era psiquiatra mesmo. Então, ele estudou com Bleuler, ele estudou com casos assim, a emergência espiritual a partir de um adoecimento. Eu falei assim, espere um pouco, ver o que é que vai ficar. E, interessantemente, depois que ele melhorou, né, ele, engraçado, eu não tenho mais nenhum poder, né? Todo o meu poder espiritual se foi. E eu falei, e a crença em Deus? Eu também não estou com muita crença. Eu falei, olha, se eu fosse você, eu repensava. Mas espera, né, porque se está dentro de você, não fui eu que converti, não foi ninguém que converteu, brotou de você Deus. Brotou de você Deus. Isso acontece muito em estados com psicodélicos. Quantas pessoas não procuram a experiência mística, a experiência de Deus, a partir dos psicodélicos, a partir dos alucinógenos? E é como se fosse uma emergência desse potencial que estava adormecido. O que a doutrina espírita nos convida é que nós possamos sair de uma conversão adoecida, sair de uma conversão que seja externa, a partir de um alucinógeno, e entrarmos em uma conversão contínua pelo transe mediúnico. Ou seja, pela conexão com Deus, pela oração, pela conexão com Deus, pela meditação, porque assim nós temos mais controle, porque na loucura a gente não tem controle nenhum. E no alucinógeno externo, a gente vai podendo também trazer alguns outros problemas. E eu conversava com uma outra jovem que teve a emergência espiritual a partir do alucinógeno, e então ela assistiu uma palestra minha, nós em um outro país, e ela então sentiu algo, e sem um alucinógeno. Eu falei, é isso que o Espiritismo nos convida. Por isso que nós não temos, né, dentro dos rituais que nós temos no fenômeno mediúnico na casa espírita, a indução externa. É uma possibilidade de encontrar Deus no início, mas o convite é que a gente possa ficar mais autônomo nessa conexão com o divino, para podermos estar disponíveis para Ele a todo tempo. Veja que eu queria ser rápido, mas é muita coisa. Mas espero que tenha feito sentido para todos. Obrigado, doutor Leonardo. O senhor falou muito de bipolaridade, eu tenho uma pergunta aqui. Falou de obsessão, eu tenho outra. Então eu vou escolher essa aqui, da obsessão. A insônia, que muitas pessoas têm problema de insônia, né? A insônia está ligada à obsessão? Pode ser também, né? Pode ser também, porque no Espiritismo nós sabemos que a obsessão ela se reveste das mais variadas formas, as múltiplas faces da obsessão, né? Desde a simples influenciação de um comportamento moral, que Allan Kardec chamou de obsessão simples, que é simples só para diferenciar da fascinação, que é mais complexa, porque tem muito mais a ver com esse entrelaçamento com a loucura, de uma forma genérica aqui falando, e da subjugação, que tem muito mais a ver com estados mais críticos, por exemplo, de catatonia, ou de pessoa quando está numa depressão muito forte, fala assim, doutor, é como se tivesse uma paralisia de chumbo, é como se tivesse um peso me prendendo na cama. E, às vezes, esse peso prendendo na cama é a obsessão que está muito intensificada naquele processo. Então, a obsessão tem múltiplos fatores. Às vezes, inclusive, do ponto de vista físico, alguns adoecimentos físicos que não são psíquicos, porque também esse é um engano, às vezes, achar que a obsessão ela só se manifesta a partir da psiquiatria e que a única área, digamos, da medicina que tem uma interface com a obsessão é a psiquiatria. E não. Muitas outras áreas, muitas outras afecções também podem estar ligadas a essa influenciação. Óbvio que a gente não vai ficar só, digamos assim, no tratamento espiritual nos tempos de hoje, em grande parte das vezes. Por quê? Porque a ciência avançou e a ciência é um presente de Deus para que nós possamos passar pelas nossas expiações, pelas nossas dificuldades, com menos dor, com menos angústia e conseguir assim se restabelecer. Eu me lembro, eu realmente não sei o livro do Divaldo, mas num dos livros de Victor Hugo, colocando ali o tratamento
que estava sendo feito no hospital psiquiátrico da época, que era de uma época bem antiga, e espantou todo mundo, porque naquela época ser louco era ser louco para a vida toda, não tinha o que fazer, não tinha como controlar. E, de repente, depois do tratamento da época, havia como se fosse, de fato, um desligamento do obsessor com o obsediado, e os benfeitores conseguiam ajudar a reequilibrar as forças. E a pessoa, então, ela conseguiu se curar. Aí recebeu alta do hospital psiquiátrico, espantou o psiquiatra, mas mostrou assim que o tratamento convencional nos ajuda nessa desconexão. Então, são muitas as faces do processo obsessivo. E aí a insônia também. Quando nós estamos de noite, nós estamos com a nossa consciência, estamos com o nosso dia. E aí é natural um convite a pensar. O Sol, segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, guarda não só a energia solar que nos ajuda na saúde, ajuda a fazer vitamina D no nosso corpo, mas também tem espíritos como Jesus que enviam energias salutares para nós. Então, o dia é uma bênção que Deus nos dá, e nós que vivemos em locais tão tropicais como esse sol é uma bênção para dissipar muitas conexões espirituais perturbadoras. Quando chega a noite traz os seus mistérios, porque também nos traz essa conexão com a gente, e aí, às vezes, facilita nas preocupações que nós temos com o dia de amanhã, nas preocupações das coisas ruins que fizemos nos dias de hoje, e aí as conexões espirituais, às vezes, são mais fáceis. A sugestão prática, para que a gente possa, digamos, sair daqui com alguma coisa prática, é a sugestão que Joana de Ângeles coloca dentro da sua obra, Oração e Meditação. A meditação tem muito mais vinculação histórica com o budismo, é verdade. Mas a meditação, ela tem duas faces. Uma meditação contemplativa, que são os exercícios, e a meditação analítica, que é você pensar em uma situação sem ficar julgando moralmente a situação, para poder aprender com ela. A meditação analítica é o que Santo Agostinho nos recomendou na pergunta 919, ou seja, pensar sem ficar se julgando, pensar. Porque se vem um julgamento muito forte, você não vai conseguir pensar, porque você não vai conseguir encarar a realidade. Então, a meditação analítica. Fazendo um correlato com o cristianismo nos fala assim, orai e vigiai. A oração seria uma meditação contemplativa para nós cristãos. E a vigilância seria estar alerta. Veja o que é a parábola do samaritano, no estudo da Universidade de Princeton, nos disse. Quando nós estamos distraídos, nós não ajudamos porque não ficamos conectados com o outro nem conosco. Então, a vigilância é o quê? O estado de alerta, o estado de estar presente. Então, é um tipo de meditação. Não é só vigilância com o comportamento, mas vigilância nesse aspecto de estar atento, de estar, como a gente fala assim, mindfulness, ou seja, com a mente atenta no presente. Então, Joana de Ângeles resgata, na obra psicológica Meditação, não foi à toa que o médium Divaldo Franco fez visualizações terapêuticas, que são espécies de meditação contemplativa, são espécies de desdobramento da oração. Então, a sugestão que eu recomendaria para driblar a insônia é colocar assim Clair de Lune, que é de Claude Debussy, é uma música linda. Se você escutar a apresentação de Lang Lang no YouTube, é um chinês fantástico. Está lá lindo, porque ele está em Paris, inclusive. Está no rio Siena, ele vai com a barca, né, andando, com um piano de caudas e toca de forma magnífica. Aí você bota Clair de Lune, que é a luz da lua, né? E Claude Debussy faz como se fosse um convite a nos derramarmos, a nos mergulharmos. Ele que era francês também, nesse impressionismo da música. E é uma música fantástica para a gente meditar, porque ela nem é muito parada, nem muito forte. Ela faz com que a gente entre nela. Então, a sugestão é, bota ela,
todos os dias, uma vez por dia, já que é para insônia, bota de noite para acalmar a mente. Feche os olhos, se quiser ver o Lang Lang tocando, abre os olhos, mas se quiser ficar focado na meditação, leva a concentração para a audição. Isso a gente chama de âncora. São âncoras de meditação, né? É muito difícil assim, vamos parar de pensar, pelo menos para mim não dá certo. Para mim dá certo quando tem uma questão de âncora do meu pensamento. Então, quando eu foco o meu pensamento em algum sentido do meu corpo, e para mim a audição é muito mais fácil, por causa da música, fica mais fácil. Quando vier um pensamento ruim, um pensamento que não tem nada a ver com a meditação, não briga com ele, não tem problema. Já é um treinamento de meditação. Você não brigar com os próprios pensamentos. Você traz o pensamento de volta a partir da âncora da audição, na música do Clair de Lune, e aí você vai fazendo essa meditação diária, todos os dias, dá mais ou menos 6 minutos, então nem é muito longa, nem muito curta. É uma oração meditativa, é uma meditação que nos faz orar, porque nos faz nos conectar com a beleza, e Deus é a beleza maior do universo. Isso vai nos ajudar. E se eu dormir? Pronto, tratou a insônia. Não tem problema, entendeu? Não é para a gente ficar um yogi, é para a gente poder acalmar a nossa mente, e por isso que pode ser de noite, deitado, não tem que ser numa postura. É isso que a gente recomenda fazer assim, muitas vezes. Eu faço também, e seria uma sugestão de desconexão com os obsessores e conexão com o alto através da meditação. Faz sentido? Clair de Lune. Muito obrigado, doutor Leonardo, pelas exposições, pelos conselhos que tivemos nesta noite, enriquecedora de conhecimento. Eu sei que a Isiane está traduzindo, deve ter tido uma dificuldade grande, porque muitas palavras difíceis, né? Para traduzir não é fácil, eu sei disso, né? Mas agradeço muito a Isiane e as suas palavras finais agora. Gratidão, viu? Isiane, inclusive, no curso de medicina, Mário, isso que vocês estão fazendo aqui, eu parabenizo, porque é uma forma de a gente levar acessibilidade ao movimento espírita. E lá no curso de medicina tinha um curso de Libras, uma cadeira de Libras, e os estudantes de medicina sempre se matriculavam para tentar se comunicar através da medicina. Então, eu queria terminar agradecendo. Acho que eu poucas vezes agradeci a jovem quando estive aqui, então eu vou agradecer e parabenizar para que mais pessoas tenham acesso a essa beleza que é o Espiritismo. Obrigado, doutor Leonardo. Então, agradeço muito a Isiane, ao Sérgio e ao Júnior, que está aí na sala técnica da Web TV Mansão do Caminho, a professora Solange, aqueles que estão aqui presencialmente nessa véspera de feriadão, né? Aqueles que nos assistem também remotamente. Nossa gratidão a todos. Vamos agora, então, nos preparar para o encerramento da reunião, convidando os médiuns passistas desta casa para se colocarem ao longo dos corredores na aplicação dos passes coletivos. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino amigo, incondicional amigo de todas as horas das nossas existências. Muito falamos, Senhor, muito falamos de gratidão. Então, a nossa homenagem hoje, nessa véspera dos longos dias de feriado, na Semana Santa, a nossa gratidão. Pensamos em Ti com reconhecimento, com amor. A humanidade, em determinado momento, não foi grata a vós, mas nos perdoastes, como sempre o fizestes, em todos os atos das nossas vidas. O teu perdão é o perdão de Deus. Deus nos perdoa sempre, incondicionalmente.
sejam lá quais forem os delitos e os erros. E sempre nos convida à retificação, à correção. Assim, Senhor, a nossa gratidão a vós, pela paciência que tens com essa humanidade ainda tão infantil, nos primeiros passos na vossa direção. Ampara-nos, socorre-nos e dai-nos o vosso amor e a vossa paz. Leva a Divaldo e a Nilson o nosso reconhecimento e gratidão. A benfeitora Joana de Ângeles e sua equipe de benfeitores que nos assistem, amparam continuamente. A ela, o nosso reconhecimento e gratidão. Abençoa, Senhor, os nomes que colocamos na entrada desse cenáculo, encarnados e desencarnados. A vossa misericórdia para com todos. Abençoa a nossa água, que colocamos para ser sorvida por nós, na recuperação da nossa saúde física e mental. Conduz-nos de retorno ao lar, pensando em Ti, levando aqueles que lá nos aguardam a gratidão e o vosso amor. Sê conosco, Senhor, por todo sempre e que assim seja. Muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa reunião.